Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui unidos para meditar a liturgia da palavra desse terceiro domingo do tempo da Quaresma. Em nossas casas, nós costumamos limpar todos os dias, mas mesmo assim, de vez em quando, sentimos a necessidade de uma limpeza geral. Lavamos as paredes, lavamos o teto, lavamos os vidros para tirar o mofo que foi se acumulando ali. A Quaresma também é um tempo de purificação, um tempo propício para que possamos renovar nossa vida cristã e purificar nosso coração. Purificar daquelas impurezas que foram se acumulando ao longo do tempo. As leituras bíblicas tratam de dois pontos fundamentais da religião judaica: a lei de Deus e o templo, que com o passar do tempo também estavam precisando de uma purificação. Cristo se apresenta como a nova lei e o novo templo. Na primeira leitura do livro do Êxodo, Deus entrega a lei num contexto de Êxodo e de Páscoa como parte da aliança. É um momento fundamental na história da salvação. Deus se apresenta desde o começo como libertador. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da escravidão do Egito. Os 10 mandamentos brotavam do amor de Deus libertador, que depois de ter libertado o seu povo da escravidão material do Egito, queria libertá-lo também da escravidão moral das paixões e do pecado. Deus não deu as leis do Decálogo, dos 10 mandamentos, para serem um atentado contra a liberdade humana. Pelo contrário, para que os homens pudessem ser livres e pudessem respeitar a liberdade dos outros. Os mandamentos indicavam um caminho seguro para ser feliz e ser o povo da aliança, povo colaborador de Deus no plano da salvação. Mas Israel não foi fiel a esse compromisso. Muitos abusos e desvios esvaziavam o verdadeiro sentido do Decálogo. Era necessário restaurar a antiga lei, completá-la, aperfeiçoá-la, sobretudo no sentido do amor e da interioridade, libertando-a de todo formalismo. Precisava uma nova aliança, uma nova lei. É o que Cristo veio realizar. Não vim suprir ou suprimir a lei, mas completar, aperfeiçoar. Na segunda carta de São Paulo, ou melhor, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, na segunda leitura deste domingo, Paulo afirma que seu projeto de salvação passa pela morte na cruz. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A cruz de Cristo pode parecer loucura e sinal de fraqueza, mas Deus transformou a cruz em sabedoria e em caminho de salvação para todos nós. No Evangelho, Jesus se apresenta como novo templo. O Evangelho deste domingo está em João, capítulo 2, versículo de 13 a 25. O templo era um lugar muito sagrado para os judeus. Todo judeu devia ir ao templo ao menos uma vez por ano para oferecer um sacrifício a Deus. Essas ofertas para os sacrifícios faziam girar muito dinheiro e provocavam abusos e exploração. O gesto violento de Cristo não é apenas zelo de purificação do templo, é anúncio da abolição do velho templo e do culto aí celebrado. O antigo templo já tinha concluído sua função. Surgirá um novo templo, não construído de pedras nem por mãos humanas, mas o lugar da presença viva de Deus, o próprio Jesus Cristo. Passamos do templo de pedra, aquele projeto de Davi e realizado por Salomão, ao templo sonhado pelos profetas, fonte de vida e luz para todos os povos. Para chegar ao Senhor ressuscitado, o templo verdadeiro em que Deus manifesta a sua glória em favor de todos os homens. Caminhamos para um templo definitivo, que se identifica com o mundo inteiro, quando esse se converte à casa do Pai, isto é, a casa onde todos os homens se reconhecem como irmãos e irmãs.
Jesus nos convida a sermos templo no qual está presente Deus, e nele se oferece um verdadeiro culto em espírito e em verdade. Qual é o templo que nós devemos purificar? Nosso coração deve ser um sinal de Deus para os irmãos. Nossas comunidades devem dar testemunho da vida de Deus. A igreja deve ser a casa de Deus onde as pessoas devem encontrar a resposta de libertação e de salvação que Deus ofereceu a todos. O culto que Deus aprecia deve ser uma vida vivida na escuta de suas propostas e traduzida em gestos concretos de doação, de entrega, de serviço simples e humilde aos irmãos. Jesus purificou o templo de seus profanadores e nos convida a purificar também o templo de nosso coração. E qual a nossa atitude diante da lei de Deus? É uma cerca que nos prende ou um caminho seguro para uma vida feliz? Qual o respeito que temos na casa de Deus antes, durante e depois da Santa Missa? Se Cristo voltasse hoje às nossas igrejas, o que aconteceria? A quem deveria expulsar com o chicote? A campanha da fraternidade nos lembra outro templo sagrado, profanado pelo orgulho religioso, que levanta muros, que produz divisões. Cristo deseja sua igreja unida num só coração e numa só alma. Essa celebração deve nos levar a refletir sobre o espírito com que vivemos a nossa religião. Diante da lei de Deus, nas práticas religiosas de nossa religião e no respeito à pessoa humana. Só assim o nosso culto será realmente agradável a Deus. Como diz o lema da campanha da fraternidade, vós sois todos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique em paz.